Nem toda fome é carência. Há uma fome escolhida, cultivada e que disciplina, purifica e promete salvação. Se comer pode ser pecado, então não comer pode ser virtude. Mas o que significa recusar o alimento? E como a fome, longe de ser apenas necessidade biológica, tornou-se instrumento de poder, disciplina e governo das almas. Investigar a história do jejum e do ascetismo alimentar é compreender práticas que atravessam religiões, culturas e séculos, transformando a ausência da comida em experiência espiritual. A história da alimentação não se ocupa apenas com aquilo que se come, mas também com tudo o que se deixa de comer, sejam por motivos filosóficos, políticos, sociais, econômicos ou, evidentemente, religiosos. O jejum, entendido como restrição voluntária de alimentos, aparece em diversas culturas como prática ritual, terapêutica e espiritual. Diferentemente da fome involuntária, marcada por projetos de escassez e desigualdade social, o jejum religioso é uma forma orientada por sentido. Antes da Revolução Agrícola, no Neolítico, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, os humanos jejuavam involuntariamente devido à escassez de alimentos, adaptando o metabolismo a períodos sem comida. Mas o jejum como símbolo de devoção e ascetismo não nasce da falta, ao menos não da falta material, mas de um entendimento dialético que contrapõe carne e espírito, prazer e virtude, excesso e ausência. Nessa consciência, o corpo é transformado em linguagem. O estômago vazio passa a dizer algo sobre a alma. O jejum é um hábito com raízes profundas, remontando pelo menos ao Antigo Egito. Naquela época, a prática de jejuar por alguns dias era uma condição para aqueles que desejavam ser iniciados nos mistérios dos deuses Ísis e Osíris. Siddhartha Gautama, o Buda histórico, experimentou o jejum extremo, mas logo o rejeitou, visando atingir a iluminação através de seu caminho do meio, focado em abstinências moderadas. Além disso, a Bíblia registra numerosos exemplos de jejuns voluntários realizados por diversas figuras, desde Moisés até Jesus Cristo. Na Antiguidade Clássica, como vimos em episódios anteriores, a alimentação fazia parte da arte dietética de viver bem. Para gregos e romanos, controlar o que se come era parte do cuidado de si. Como analisa Michel Foucault no segundo volume da História da Sexualidade, O Uso dos Prazeres, o corpo era objeto de uma ética da moderação entre os antigos. Todavia, com o avanço do cristianismo, ocorreu uma mudança decisiva. O que antes era cuidado de si torna-se renúncia de si. O alimento, regulado pela medida individual, visando a edificação da própria vida como obra de arte, passa a ser suspeito. O prazer à mesa já não é apenas questão de equilíbrio individual, mas de salvação estabelecida dogmaticamente na leitura das Escrituras ou pela tradição catequética. Logo, a fome e o não comer surgem como algumas das principais técnicas de purificação espiritual. Eu sou Felipe Daniel Ruzeni, pesquisador em História Antiga e Filosofia da Alimentação pela Universidade Federal do Paraná, e serei o seu comensal. Sente-se e sirva-se à vontade. O aperitivo de hoje é a história do jejum e do ascetismo alimentar. Para compreender essa transformação entre o pensamento clássico e a tradição cristã, é fundamental recorrer a outra ideia proveniente de Michel Foucault, a partir do conceito de poder pastoral, desenvolvido em seus cursos no Collège de France. Inspirado na imagem do pastor e de seu rebanho, esse modelo de poder se caracteriza por um cuidado constante, individualizante e totalizante. A imagem do governante, seja ele um rei, um deus ou um chefe, como pastor, e dos homens como seu rebanho, é recorrente em várias tradições religiosas do Oriente Mediterrâneo. Embora presente no Egito, na Assíria e na Mesopotâmia, essa analogia se destaca, sobretudo, entre os hebreus. Talvez por isso se torne uma metáfora tão relevante no cristianismo,
embora fosse praticamente inexistente entre gregos e romanos. O pastor cuida de todos, mas também de cada um. Ele orienta, vigia, corrige, conduz. No cristianismo, esse poder se exerce sobre as almas e sobre os corpos. E entre os corpos, o estômago ocupa lugar central. Regular o que se come, quando se come e quanto se come, torna-se forma de governar comportamentos. Segundo Foucault, o poder pastoral é um poder de cuidado. O objetivo final dele é a salvação do rebanho, e para isso, deve ser individualizante na condução das condutas em direção a um lugar melhor. Não é o sujeito que pensa sua conduta. Sua conduta é pensada pelo pastor que o conduz à salvação. Assim, inscrevem-se regulações sobre as vontades, os desejos e os prazeres de suas ovelhas. O jejum, portanto, não é apenas prática espiritual, é também técnica de vida relacionada à salvação, à lei e à verdade. Salvação, pois as ovelhas trabalham em prol da própria alma em uma lógica analítica de méritos e deméritos. Lei, pois as regras definidas ao rebanho são provenientes de uma hierarquia ligada a Deus e ao pastor, seu intermediário. Verdade, uma vez que o pastor aponta o caminho e ensina a realidade ao rebanho que a desconhece. Assim, o alimento e a falta dele, mediados pelo pastorado, transformam-se em ferramentas de governamentabilidade. Com a alternância entre o autocuidado e o pastorado, o jejum ganha centralidade, especialmente no judaísmo pós-exílio, influenciando o monasticismo dos primeiros momentos da era cristã. O judaísmo pós-exílio, a partir de 538 a.C., marcou a transição para uma religião baseada na Torá, sinagoga e estudo, impulsionada pelo retorno da Babilônia sob o domínio persa no reinado de Ciro II, o Grande. Nesse contexto, a prática do jejum se formalizou e se institucionalizou gradualmente como elemento fundamental na religiosidade judaica. 4 datas de jejum foram incluídas no calendário, tornando-se dias de grande relevância. Nesses períodos, os hebreus se concentravam em Jerusalém e a intensa movimentação ao redor do templo criava uma experimentação da vivência religiosa. O jejum, como forma de governamentalidade dos corpos e das condutas, pauta-se no ritualismo e regramento para a reorganização da vida religiosa de uma comunidade que, com a destruição do primeiro templo em 586 a.C., evoluiu para formas centradas no estudo da lei e confissões públicas de fé. Portanto, o ato de jejuar evoluiu de um ato espontâneo ou hábito de saúde no antigo paganismo para uma prática estruturada, focada na memória histórica, arrependimento e identidade nacional hebraica. Na Bíblia, há muitas passagens que falam sobre os objetivos do jejum. Os propósitos bíblicos para o jejum incluem preparação espiritual para contato com o divino, expressar luto e compaixão diante da morte de alguém, pedir a cura para uma pessoa doente, demonstrar arrependimento e buscar o perdão de Deus, ou livrar o povo de perigos iminentes. Além disso, diante do exílio, o rito de jejuar expressa uma maneira de afirmar sua identidade cultural e religiosa em uma terra estrangeira. Não obstante, a leitura judaica apresenta constante preocupação com a arrogância que pode surgir como resultado de tais práticas. O Talmud palestino aborda temas de pureza ritual, entre eles o jejum. Assim, alude à história de um homem que recebeu de um anjo a visão do mundo vindouro, no intuito de compreender ideias de recompensa e punição. Ali ele encontra várias pessoas, incluindo Miriam, mulher que estava sendo punida por tornar público seus jejuns. A tradição rabínica expõe como o jejum, um ato de piedade, pode acarretar sérios riscos, visto que a pessoa que se envolve nesse comportamento pode ser tentada a exibir sua piedade aos outros. O receio dos rabinos é de que atos piedosos levem à arrogância pecaminosa.
Mas os rabinos da tradição talmúdica não eram os únicos preocupados com a possibilidade de uma demonstração pública de piedade refletir em arrogância. Jesus, conforme citado no Evangelho de Mateus, após jejuar por 40 dias no deserto como preparação espiritual para seu ministério, enfrentando tentações e fortalecendo sua autoridade espiritual, defendeu uma outra concepção filosófica a respeito do jejum. Distanciou-se da prática como manifestação do que entendia ser um ritualismo vazio, focado na externalização. Assim, Jesus pede a seus seguidores que não demonstrem quando fizerem jejuns, mas que tão somente se prezem a uma relação íntima com Deus. De certo modo, Jesus retoma a crítica ao modelo de jejum ascético conforme apontado por Isaías em período anterior ao domínio babilônico, por volta do século VII a.C. No capítulo 58 do livro atribuído ao profeta, há uma forte admoestação ao jejuar como prática autocentrada e desconexa de questões sociais, históricas e religiosas. Para Isaías, mais do que um modo de barganhar com Deus ou demonstrar virtude, o jejum deveria ser caminho para resistir a situações de injustiça. Nesse contexto judaico de profundo valor simbólico do jejum e, simultaneamente, recorrente preocupação com seu desvirtuamento, que se desenvolveu a tradição cristã. Com o desenvolvimento histórico do jejum como prática cultural da identidade judaica pós-exílio e com as mudanças do pensamento sobre a ritualística dietética a partir do cristianismo, empreendidos tanto por Jesus quanto por seus apóstolos, com especial destaque a figura de Paulo, os primeiros pensadores cristãos muito refletiram diante da pergunta: qual o jejum que Deus quer? Em autores como São João Cassiano, o controle da alimentação é o primeiro passo na vida ascética. Um dos mais importantes teólogos da patrística e considerado um dos fundadores do monasticismo ocidental, sistema de vida religiosa baseada na renúncia ao mundo secular, o padre dedicou-se a escrever, entre outros tantos assuntos, sobre como os monges devem vigiar o apetite, pois o excesso à mesa abre caminho para outros pecados. O estômago torna-se porta de entrada para a desordem espiritual. No quinto livro de suas Instituições Cenobíticas, Cassiano aponta a medida dos jejuns, qualidade dos alimentos e necessidade de contenção da comida para alcançar a perfeição por meio da pureza do coração. O jejum serve a um duplo propósito: santificar o corpo físico e preparar a mentalidade espiritual. Assim, ele limpa o corpo e disciplina a alma, auxiliando os fiéis a se concentrarem na transformação espiritual que os permite reforçar sua força de vontade e alcançar o divino. Cassiano nega uma regra uniforme para o jejum, mas afirma que nenhum deve comer até a saciedade. Em sua análise, a batalha espiritual dos religiosos tem início no estômago. O primeiro combate que devemos abordar é contra o espírito da gastrimargia, ou a concupiscência do comer. Em Sobre como os jovens devem ler a literatura pagã, São Basílio de Cesareia escreveu: Não sejamos, portanto, escravos do corpo, exceto aquilo que for completamente necessário, mas que se forneça o que há de melhor para a alma, como se a libertássemos de uma cadeia da comunhão com as paixões do corpo, ao mesmo tempo trabalhando o corpo para ficar mais forte do que as paixões, servindo ao ventre aquilo que for necessário e não o mais agradável. Note, portanto, como o disciplinamento alimentar é também um disciplinamento da alma. Por isso a imagem de que o corpo melhora sob a doutrina ascética é tão comum na literatura primitiva cristã. Em muitos casos, o ideal ascético se aproxima da privação extrema. Histórias de santos relatam jejuns prolongados, corpos enfraquecidos e experiências místicas associadas à fome. Mas tudo por um motivo espiritual bem definido. A ausência de alimento torna-se presença de Deus. O corpo que se esvazia abre espaço para o engrandecimento da alma. São Francisco de Assis
era famoso por espalhar cinza sobre os alimentos que lhe era doado pela comunidade. Afinal, seria pecado considerar-se santo demais para a comida, incorrendo na soberba, e igualmente pecaminoso desfrutar do prazer alimentar, motor da gula. Nos séculos XIII e XIV, figuras como Clara de Assis e Catarina de Siena foram santificadas, inclusive por jejuarem tão severamente em comportamento de sacrifício e piedade que culminou em inanição auto-infligida e, em casos mais extremos, morte. Santa Catarina de Siena foi repreendida, inclusive por seu confessor, em virtude dos jejuns extremos. Segundo a hagiografia, a santa passava dias sem comer nada além da hóstia consumida na Eucaristia. Logo deixou de comer. Depois não bebia sequer água. Por fim, era incapaz de andar, possivelmente por inanição, morrendo aos 33 anos de idade, assim como Jesus. Santa Clara de Assis foi famosa por recomendar moderação às suas irmãs de hábito, muito embora ela própria jejuasse 3 dias por semana e nos demais dias comia tão somente pão e bebia água. Foi necessária a intervenção de seu amigo e mentor, São Francisco de Assis, pedindo-lhe que comesse ao menos um pão para não adoecer pelo excesso de mortificação nos 3 dias de jejum absoluto. De tão recorrente, esse fenômeno histórico ganhou o nome anorexia mirabilis, para designar a ausência milagrosa de apetite, uma espécie de anorexia santa. Diferente, porém, da anorexia clínica definida na medicina moderna, chamada anorexia nervosa, que decorre de uma distorção da imagem corporal em um ideal inalcançável de magreza, essa mortificação extrema com propósito espiritual era uma expressão ardente de ascetismo e imitação de Cristo. Durante a Idade Média, as regras dietéticas em alguns monastérios católicos e ortodoxos pareciam ter sido bastante frugais, somando até 200 dias de jejuns, parciais ou totais, por ano. Havia dias destinados ao jejum eclesiástico, aquele em que nada se come ou limita-se a uma única e simples refeição diária. Ou dias de abstinência, que diz respeito à negação de determinado alimento ou bebida por um período de tempo. Por exemplo, havia abstinência de carne nos cardápios dos monges todas as sextas-feiras e durante a Quaresma. Também havia jejum total nos dias de celebração da Eucaristia, como determinado no Catecismo da Igreja. Na verdade, os cardápios dos monges e monjas medievais foi bastante diverso a depender da região, ordem eclesiástica ou período analisado. Também é possível observar variações nos padrões alimentares a depender da presença de pessoas cuja posição social exigia cardápios mais elaborados, como mosteiros que abrigavam nobres ou membros do alto clero, por exemplo. Alguns conventos apresentavam menus extensos e variados, com ampla oferta de alimentos. Outros, porém, registravam dietas muito bem controladas, com restrição de alimentos, porções e horários ao longo de quase todo o ano. No século XII, o mosteiro ortodoxo de São João em Pátimos, ilha grega no mar Egeu, local onde o evangelista ficou exilado e escreveu o livro de Apocalipse, possuía restrições alimentares severas. Segundo os registros, os monges faziam uma única refeição por dia e só consumiam alimentos crus, à base de frutas e hortaliças, além de pão e, por vezes, vinho e azeite. No século XV, o Real Monastério Católico de Santa Maria de Alcobaça, em Portugal, registrou a abstinência de carne durante 245 dias do ano, de azeite em 272 dias e jejum total em 125 dias ao ano. Com a modernidade, a prática do jejum foi ganhando espaços nas práticas de higiene natural, que viam abstinências como tratamento para doenças em associação à limpeza interna do corpo. Sobretudo com o século XIX, essa prática ganhou novas conotações e uma estrutura mais formalizada de vigilância dos corpos, não mais em nome da fé,
mas da saúde. O biopoder desenvolve mecanismos de gestão política da vida biológica dos sujeitos, de modo que a regulação dos desejos alimentares, atrelada ao poder pastoral, também assume forma na biopolítica moderna. Essa abordagem representou uma evolução das práticas de gregos antigos, que, embora focassem na saúde através da dieta, como na medicina hipocrática, não tinham a mesma ênfase na limpeza ou no potencial curativo do jejum extremo. Os higienistas do século XIX ressignificaram o jejum, transformando-o em um princípio dietético para um tratamento terapêutico, associando-o frequentemente a outros elementos da vida natural, como ar fresco, banhos de água quente e exercícios. Em essência, o jejum passou a ser visto como um retorno a um estado mais puro e natural do corpo. Para além dos cristianismos, a prática de jejum está presente em diversas tradições religiosas. No judaísmo, o Yom Kippur, Dia do Perdão, estabelece um jejum completo como forma de expiação e reconciliação, além de tantas outras abstinências orientadas pelos profetas em razão de luto em memória a eventos históricos. No Islã, o mês do Ramadã prescreve o jejum diário do nascer ao pôr do sol, estabelecendo um dos 5 pilares da fé islâmica. Em tradições evangélicas, o jejum aparece como prática espiritual voluntária, sem calendário rígido, mas fortemente associada à oração e à busca de orientação divina. No budismo, o jejum assume outro sentido, não necessariamente penitencial, mas reflexivo. Trata-se de compreender o desejo, observar o apego e questionar a necessidade de consumir. Em todos os casos, o jejum revela uma constante, a relação entre corpo, disciplina e transcendência. O que todas essas práticas têm em comum é a transformação da fome em linguagem simbólica. O corpo que não come fala, expressa arrependimento, devoção, disciplina, resistência. O vazio do estômago torna-se espaço de significado. Ao longo da história, o jejum ajudou a construir formas de subjetividade, partindo de uma censura e domínio dos sujeitos enquanto seres do desejo. Aprender a não comer é aprender a governar o desejo. E governar o desejo é, muitas vezes, condição para pertencer a uma comunidade religiosa. A fome pode ser dor, pode ser escolha ou oração. E em todos os casos ela nos lembra que o humano não vive apenas do que consome, mas do significado que atribui ao que consome, ou ao que decide não consumir. Assim como a gula expressa desordem, o jejum expressa controle. Ambos, no entanto, revelam a mesma tensão fundamental: o ser humano entre necessidade e desejo. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, peço que curta, compartilhe e siga o Comensal Podcast para não perder os próximos episódios. Fico também à disposição para dúvidas ou sugestões. Você pode nos escrever pela seção de comentários ou pelas nossas redes sociais, @projeto.comensal. Lembrando que todas as referências e documentos utilizados na elaboração deste episódio estão disponíveis para consulta na descrição. Até o próximo encontro e obrigado por me acompanhar neste banquete.